Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Fazia só 4 anos que eu estava casado com a Lucimara. Contando com o tempo de namoro e de noivado, lá se iam quase 6 anos. Eu gostava dela. Claro que gostava. Só que, não sei explicar, mas há algum tempo o nosso relacionamento já não era mais o mesmo. Faltava paixão, faltava entrega, faltava parceria, faltava emoção. Sabe aquela vontade de estar perto da pessoa o tempo todo? De quando a gente está apaixonado? Isso já não existia. Pelo menos na minha parte. Eu sei que esse tipo de coisa acontece na vida de um casal, com um certo tempo. Quando a rotina entra por uma porta, geralmente a paixão escapa pela outra. E era isso que estava acontecendo com a gente. Quando o fim do expediente se aproximava, já começava a bater aquela tristeza, aquele desânimo. Tudo porque estava chegando a hora de voltar para casa. Até que pintou o convite de um amigo da firma. Convite que surgiu em forma de pergunta. Escuta, Miguel, você ainda toca violão? Respondi distraído. Toco de vez em quando. Por quê? O violão, na verdade, era uma espécie de terapia para mim. Não que eu tocasse bem, que fosse um músico de mão cheia. Não, mas me virava. Quando estava em casa, por exemplo, volta e meia, lá estava eu com o violão debaixo do braço. Era a única coisa que conseguia afastar um pouco daquele tédio, daquela monotonia em que havia se transformado a minha vida. Foi quando o João me fez aquele convite. Bom, então a gente vai fazer um churrasquinho amanhã, lá em casa. Você não está a fim de ir? Levar o violão, animar um pouco a festa, cantar umas músicas lá pra gente? Confesso que não fiquei lá muito animado. Mas no fim, ele acabou me convencendo. Naturalmente que fui sozinho, até porque a Lucimara tinha novena naquele dia. E olha, a festa estava bastante animada. Carne e cerveja a rodo. Era aniversário de um conhecido do João e não demorou muito. Me pediram para começar o baile. Eu, naturalmente, não me fiz de rogado. Fui logo puxando uma moda de viola, daquelas bem antigas, e a partir daí não parei mais. Foi uma música atrás da outra. É claro que, por estar no centro das atenções, do modo como eu estava, isso é normal. Não demorou muito para eu despertar o interesse do pessoal, principalmente das meninas, especialmente de uma. Era uma moreninha tão linda. Ela pedia uma música atrás da outra. Fazia o pedido e aí quando eu começava a tocar, ela já cantarolava um trechinho da música. Às vezes eu não conhecia música, ou então não me lembrava. Aí ela cantava um pedacinho para eu identificar. Quando a música era conhecida, eu mandava ver. A certa altura, começamos a cantar juntos. Um olhando para os olhos do outro. Às vezes, dependendo da letra, eu até fazia de conta que estava cantando somente para ela. E ela também fazia a mesma coisa. A grande verdade é que pintou um clima. Todo mundo percebeu. Tudo bem que eu era casado. Eu só não tinha trazido a Lucimara comigo porque ela tinha ido na tal da novena. Só que fazer o quê? Não deu para evitar. Tem coisas que acontecem. Não foi uma coisa planejada. Tanto que é como eu já falei. Na hora do convite, eu até não me entusiasmei muito. Só fui porque meu amigo insistiu. Só que chegando lá, o pessoal estava animado, cerveja aqui, cerveja ali. Aí eu comecei a tocar o meu violão. Aquela moreninha se aproximou, começou a me dar atenção. Pediu uma música, pediu outra. Aí começou a cantarolar a música olhando para mim. Quando tinha verso de amor, ela cantarolava e sorria.
E eu fazia a mesma coisa. Ficamos trocando olhares e versos a noite toda. Até que no fim, não deu outra. Em vez de voltar para casa, acabei passando a noite com a Fabiana. Olha, há muito tempo eu não passava uma noite tão quente. Há muito tempo eu não passava uma noite tão emocionante. Eu que estava acostumado com aquele marasmo, aquela monotonia, aquela coisa sem graça, sem sal do meu casamento. Aquela morena me fez sentir coisas que há muito tempo eu não sentia. E outras que talvez eu nem tivesse sentido. A moreninha era simplesmente demais. Foi, como diz aquela antiga canção, a noite do prazer. No domingo, bem cedinho, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para casa e avisar o Lucimar que tinha dormido na casa daquele meu amigo da firma. Menti descaradamente. Mas, meu Deus, o que eu podia fazer? Não podia falar a verdade. Para minha surpresa, minha mulher não falou nada. Só perguntou por que eu não tinha ligado no sábado à noite avisando e ficou por isso mesmo. Só fui voltar para casa no domingo à tarde. Passei praticamente o domingo todo com a Fabiana. Almoçamos juntos. Depois fomos até uma lanchonete e antes de ir embora, ainda fomos para a cama outra vez. Há quanto tempo meu coração não batia tão forte? Eu me sinto até culpado de dizer isso. Mas é como eu falei lá no começo dessa minha carta. Antes mesmo de conhecer a Fabiana, meu Deus, eu era um morto-vivo. Meu casamento era a coisa mais sem emoção que eu conhecia. Aquele marasmo, aquele tédio, aquela monotonia, aquela coisa chata, repetida. Aí de repente me aparece aquela morena. Começa a cantarolar aquelas músicas, olhando para mim, sorrindo para mim. Eu sentindo o perfume dela. A minha vida andava tão parada. A minha vida andava tão sem graça. Que, de certo modo, aquele final de semana foi uma verdadeira revolução. Eu fiquei deslumbrado. Minha cabeça virou. Foi como um renascimento. O fato é que depois daquele dia, eu comecei a me enturmar com o pessoal que era vizinho do João. Eu nunca tinha conhecido um pessoal tão animado, tão festeiro. Era festa todo final de semana. Era churrasco na casa de um, aniversário do outro, almoço na... Olha, todo final de semana tinha um motivo. E se não tivesse motivo, eles inventavam. E o legal é que eles gostaram de mim. Todo mundo gostou de mim. Principalmente, claro, porque eu tocava violão. Quando acontecia uma festa, tinha sempre um que falava: ó, não pode faltar o Miguel, hein? Tem que chamar o Miguel. Sem música não tem festa. Eu era o único que sabia tocar um instrumento, de modo que fiquei importante. O problema é que no meio disso tudo, eu acabei engatando um romance sério com a Fabiana. Aquilo que começou como a noite do prazer, foi ficando sério, foi ficando mais forte. Até que, de repente, eu me vi envolvido com ela. A gente agora se via praticamente todo final de semana. E ela sabia que eu era casado. Fiz questão de deixar claro logo no começo. Se bem que eu contei também que o meu casamento não andava bem. E não menti, não andava mesmo. Na verdade, conhecer aquele pessoal foi como um sopro de alegria na minha vida. Ao lado deles não havia tédio, não havia monotonia, não havia desânimo. Era só festa, churrasco, bebida. Cada final de semana era diferente do outro. O tédio ficava por conta do momento em que eu voltava para casa. E encarava de novo a dura realidade de um casamento
que na verdade já não existia mais. Tinha se acabado já há muito tempo. Para piorar, também parecia não haver mais interesse da parte da Lucimara. Puxa vida, ela nem ligava quando me via saindo com o violão debaixo do braço. Só sabia falar aquilo. Não volte muito tarde, Miguel. E se por acaso você for dormir lá na casa daquele teu amigo, pelo menos me ligue avisando, né? Para eu não ficar preocupada. Eu sinceramente não sabia que tinha uma esposa tão compreensiva em casa. Meu Deus, qual é a mulher que permite que o marido passe a noite toda fora e durma na casa de um amigo? Assim, na boa. Pois ela não ligava. Apenas pedia que eu avisasse, para não deixá-la preocupada. Sabe, era muita compreensão para o meu gosto. Ou isso, ou então, assim como eu, ela também já tinha perdido todo o interesse no nosso casamento. No fundo, foi apenas uma questão de tempo para que eu tomasse aquela decisão. Nessas alturas, eu já estava envolvido até o pescoço com a Fabiana. A gente agora não se via apenas no final de semana, mas durante a semana também. Eu ainda não sabia direito se estava apaixonado, ou se era uma questão só de sexo, de cama, mas sentia muito a sua falta quando não estávamos juntos. Pensava direto nela. E foi depois de muito pensar que acabei tomando a decisão de sair de casa. Num primeiro momento, a minha mulher pensou que eu estivesse brincando. Olhou para minha cara e falou: "Para com isso, Miguel. Eu sei que você não teria coragem." Não teria coragem? E por que não? Ah, sei lá, Miguel. Eu te conheço há tanto tempo. Você não seria capaz. Eu acho que ela só se convenceu mesmo quando me viu arrumando as minhas coisas. Aí ela foi atrás de mim. O que você está fazendo, Miguel? Por que está tirando essas roupas do armário? Como por quê, Lucimara? Não acabei de te falar que eu estou indo embora, mulher? Acabou. Quando ela percebeu a gravidade da situação, quando caiu em si, ela começou a chorar. Se debulhou em lágrimas. Começou a pedir que eu não cometesse aquela loucura. A dizer que eu ia acabar me arrependendo. Tentou até me impedir de fazer a minha mala. Eu colocava uma camisa, ela tirava. Colocava uma calça, ela tirava. Cheguei a me irritar. Tanto que a certa altura, confessei que estava saindo de casa por causa de outra mulher. Para ver se ela se conformava de uma vez por todas e percebia que realmente não tinha volta. No fim, depois da canseira que ela me deu, acabei saindo porta fora, deixando minha mulher aos prantos. Sabe, hoje quando eu lembro disso, juro, chega a me cortar o coração, de tanto remorso. Ela não merecia. Bom, dali eu fui direto para a casa da Fabiana. Ela, inclusive, já estava me esperando. Já tínhamos combinado tudo. E uma vez morando ali na vila, a minha vida mudou da água para o vinho. Era festa todo final de semana. Gandaia, boemia. Olha, tinha dias que eu ia trabalhar até meio grogue, já que ficava até altas horas da noite na bagunça. Rotina era uma palavra que eu tinha riscado do meu dicionário. No começo, a Lucimara ainda ligava lá para o meu serviço. Queria saber de mim. Perguntava se eu estava bem, se estava feliz, se não estava arrependido. Ela fazia questão de deixar claro que eu poderia voltar quando bem entendesse que as portas de casa estariam sempre abertas para mim. Nessas horas eu desconversava, ficava até meio constrangido. Dizia que estava tudo bem e ainda pedia que ela parasse de me ligar. Falava que ela precisava pensar um pouco mais nela mesma, tentar refazer a sua vida ao lado de outra pessoa.
Hoje eu tenho consciência do tamanho do mal que lhe causei. Mas, enfim. Com o tempo, ela até parou de me procurar. Pelo jeito, também devia ter me esquecido. Depois disso, 5 anos e meio se passaram. Nessas alturas, eu já tinha perdido completamente o contato com ela. Nem por telefone a gente se falava mais. Foi mais ou menos nessa época que o João, aquele meu amigo, sofreu um acidente de automóvel. O coitado ficou entre a vida e a morte. Precisou até de doação de sangue. É claro que na qualidade de melhor amigo, eu fui o primeiro a comparecer como doador. E olha, foi por causa desta doação de sangue que eu acabei me deparando com a pior notícia da minha vida. No dia seguinte à doação, uma enfermeira me ligou pedindo que eu comparecesse ao banco de sangue. Tive de fazer uma nova doação, porque havia tido um problema qualquer lá que eu não entendi muito bem. Alguns dias depois, novamente fui chamado ao hospital. Porque, segundo a enfermeira, tinha dado uma alteração no teste feito com meu sangue, sei lá de que ordem. Depois que fiz a contraprova, a bomba. Eu estava infectado com o vírus da AIDS. Meu mundo desabou naquela hora. Eu simplesmente me neguei a acreditar. Não pode. Não pode. Deve ter algum engano. Cheguei a fazer um novo exame num outro laboratório e, para o meu desespero, esse novo exame apenas confirmou o resultado do primeiro. Eu estava realmente infectado. Foi, sem dúvida, o pior momento da minha vida, tanto que acabei entrando em depressão. Quando contei para Fabiana, e contei até porque ela também precisava fazer o exame, o teste. Ela teve uma reação que, a princípio, eu não entendi muito bem. Com o passar dos dias, e com a minha insistência para que ela fosse lá fazer o teste, ela decidiu que não ia fazer teste nenhum. Simplesmente se recusou. Você ficou louco? Não vou fazer teste nenhum. Eu vou querer saber que estou doente? Eu não. Ela se recusou terminantemente. Mas não ficou só nisso. Alguns dias depois, não mais do que 2 dias, ela me chamou num canto para conversar. E sem muita cerimônia, falou que, por conta das circunstâncias, da descoberta de que eu estava doente, infectado por aquele vírus, não seria sensato mantermos relações sexuais. O que, na prática, significava apenas uma coisa: nosso relacionamento estava ameaçado. Você entende, né, Miguel? Vai que de repente eu não esteja infectada e você acabe passando essa doença para mim. A verdade é que, de forma sutil, ela estava virando as costas para mim. E mais do que isso, depois eu soube que ela ainda espalhou para todo mundo na vizinhança que eu estava com AIDS. Muitos amigos até me ligaram, perguntando se era mesmo verdade. E, naturalmente, eu confirmei. Olha, com o tempo, até mesmo aqueles que eu achava que eram meus amigos do peito viraram as costas para mim. Tinham medo até de me estender a mão, com medo de se contaminar. É incrível como, com toda a informação que existe hoje em dia, as pessoas ainda sejam tão ignorantes. Mas a ignorância nem foi o que mais me abalou.
A falta de sinceridade é que rebentou comigo. Eu experimentei na carne o preconceito das pessoas. Pessoas que eu julgava serem meus amigos. Na minha frente até me tratavam com uma certa educação, com certo respeito, mas pelas costas. Na verdade, o João foi o único que se mostrou meu amigo de verdade. Foi ele que, depois que saiu do hospital, acabou me dando guarida. Eu podia ter voltado para o interior, onde mora toda a minha família. Mas preferi aceitar a mão que o João me estendeu, até porque, bem ou mal, eu ainda tinha uma vida aqui. Passei um período do cão. Triste, abatido, depressivo. Só eu sei como estava me sentindo. E nem podia ser diferente. Afora o João, que se mostrou meu amigo de verdade, eu não tinha mais ninguém. Até a minha amante, aquela que era minha companheira há mais de 5 anos, tinha me virado as costas. Não queria mais saber de mim. Até que, num domingo, eu no meu quarto, deitado na cama assistindo TV. De repente, o João bateu na porta e avisou. Miguel, tem uma pessoa aí na sala querendo falar com você. Pessoa? Ué, quem? Vai lá ver você mesmo. Só podia ser a Fabiana. Provavelmente, ela tinha se arrependido por ter me mandado embora e estava ali para me pedir para voltar. Só podia ser ela. Meu coração bateu forte. Porque mesmo que eu negasse em pensamento, eu ainda gostava dela. Provavelmente, ela tinha pensado melhor e percebido que tinha virado as costas para alguém que amava. Ela também me amava. Eu sabia que sim. Tudo bem, ficou assustada, um momento de perplexidade. E quem é que espera ouvir do companheiro, da companheira, que a pessoa está com AIDS? De repente pensou melhor e agora estava ali me pedindo para voltar. Qual não foi a minha surpresa quando me deparei não com a Fabiana, mas com a Lucimara, a minha ex-mulher. Deus do céu, quando que eu podia imaginar? Há anos que a gente não se falava. Ainda meio confuso, balbuciei. Você? Oi, Miguel. Quanto tempo, né? Realmente era tempo demais. Mais de 5 anos. Era a última pessoa que eu imaginei encontrar naquela sala. Ficamos ali conversando durante algum tempo, até que a certa altura, ela me contou que tinha ficado sabendo, através de um amigo em comum, que eu estava doente. Naquela hora eu não soube nem onde enfiar minha cara, fiquei com uma vergonha. Mais do que vergonha, senti vergonha, medo, pena de mim mesmo. Ela, no entanto, não se abalou. Até que me surpreendeu com aquela pergunta. Você não quer voltar para nossa casa? Foi exatamente esse o termo que ela usou. Nossa casa. O que, confesso, me deixou até com lágrimas nos olhos. Depois ela disse ainda que continuava exatamente do jeito que eu tinha deixado. Eu fiquei tão emocionado e ao mesmo tempo tão confuso. Voltar para casa? Mas como assim, Lucimara? Aquela casa ainda é tua, Miguel. Aliás, no papel, a gente continua casado. Não, eu sei, mas eu tô doente. Eu tô com AIDS.
E daí? Eu cuido de você. Não é para isso que as pessoas se casam? Para uma cuidar da outra? Olha, foi uma confusão de sentimentos dentro de mim naquela hora. Remorso, arrependimento, gratidão, perplexidade, espanto. Senti tudo ao mesmo tempo. Olhando para ela ali diante de mim com lágrimas nos olhos, compreendi o mal que lhe tinha feito quando abandonei o nosso lar. Deus do céu, onde que eu estava com a cabeça? Nada disso era para estar acontecendo se eu não tivesse metido os pés pelas mãos e abandonado aquela que hoje eu sei. Foi a única mulher que eu amei e que me amou de verdade. Prova disso foi o seu gesto de me estender a mão no meu momento de maior necessidade, de maior fragilidade. Quando ninguém, à exceção do meu amigo, queria saber de mim. Nossa casa. Foi a expressão que ela usou. Pois hoje estou de volta ao lar. O lugar de onde nunca deveria ter saído. Um dia, deslumbrado, eu quis abraçar o mundo e acabei me esborrachando no chão. E agora, de volta ao ninho, só me resta fazer o possível e o impossível para ser pelo menos digno da nova chance que minha esposa está me dando. Tenho consciência de que devo honrar essa chance, porque qualquer outra, no lugar dela, teria me virado as costas, como fez, aliás, a maioria dos meus amigos, inclusive a Fabiana, aquela que um dia eu julguei que me amasse. Só que minha mulher não. Minha mulher, que de certo modo me provou que o verdadeiro amor não precisa de fortes emoções todos os dias. O verdadeiro amor, e isso eu aprendi, está muitas vezes nas coisas mais simples do dia a dia. Ao menos isso, essa doença maldita me ensinou. A dar valor a quem me ama. Aquela que mesmo eu tenha ferido tanto, me estendeu a mão. Não na hora da alegria e da diversão, quando tudo é fácil, mas na hora da minha necessidade e da minha solidão. Quando só mesmo os amores verdadeiros sobrevivem.